Limite Zero, capítulo 12. A escolha é uma limitação. Podemos pedir à divindade, que conhece o nosso projeto individual, para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando nesse momento. Morna Simeona. O Dr. Hewlin voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpeza e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que eu estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas e elas vivem em um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu carro novo, que eu adoro. É um Panos Esperante GT-LM 2005, um carro esporte, exótico, de luxo. Esses carros são fabricados pela família Panos. Cada um deles é montado à mão, cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram e cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Hewlin iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King 5 pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era. Eu lhe disse: King é direto e cordial, safo. Gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Hewlin o sucesso dos meus livros, como The Attractor Factor e Life's Missing Instruction Manual. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho Oponopono? Pensei por um momento e respondi: parei de querer controlar tudo, entreguei os pontos, tudo que eu faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro e depois que demos alguns passos ele parou e me fitou. Você está com andar animado, comentou ele, quase deslumbrado. Você está com andar elástico. Bem, eu estou feliz por vê-lo, eu repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque o meu livro sobre P.T. Barnum, There's a Customer Born Every Minute, não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que eu não entendia o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, eu repliquei, e de repente um lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. Senti isso em um grau tão real que eu quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Hewlin. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa e obrigado, enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa, vi o meu livro, o peguei e apertei contra o coração, abraçando-o, amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Hewlin de carro para a área onde está a minha casa em Wimberley, Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo, repetiu ele. Estou acostumado a que ele veja coisas em mim que eu não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com as pessoas. Mas há outra parte de você que gosta da notoriedade. 2/3 de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber atenção, confessei, mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo o manterá lúcido, explicou o Dr. Hewlin. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Elas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa, o meu amor a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou: acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso, Sprite. Parece adequado.
Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hewlin que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta da luz, contou ele. Sprite, em inglês, significa duende. No dia seguinte ao que o Dr. Hewlin chegou à minha área, fui ao encontro dele. Estava sentado em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a essas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Hewlin. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida e a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo um DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. O que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Eu preciso fazer a limpeza. E enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo o que eu faço é repetir sem parar. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. O Dr. Hewlin explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando eu recito as frases que emergem como um poema, eu estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Hewlin disse que gostava da maneira como eu descrevia o método de limpeza do Ho Oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% da responsabilidade. Quando você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero. Para chegar ao limite zero, nós temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpresa. Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hewlin, de maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele, que é capaz de sentir a sua nota. O Dr. Hewlin e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã em um caminho poeirento de cascalho. Veados caminhavam à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente, o Dr. Hewlin acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: "Nós amamos vocês." Os cachorros pararam de latir. "Tudo que qualquer um de nós deseja é ser amado", declarou. "Você, eu, até mesmo os cachorros." Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganiu levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo "bem apropriado", ou talvez "obrigado", ou até mesmo "eu também te amo". As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Hewlin me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia a mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas.
A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma outra coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela. Sem pensar, apenas existe. Uau, esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de eu já ter escrito e dito que a escolha é do livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, nós só fazemos o que existe para fazermos, ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hewley. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco um. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar um instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Eu comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe de limpeza. Todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão da série Las Vegas da televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito ao meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente de Attractor Factor, acham que eu estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que eu estou apenas tocando meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu e eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hewley. A divindade, respondeu ele. 0. Quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido, até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem um absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Hewley. Você cria enquanto respira. Mas, para viver a partir do zero, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Eu devo admitir que eu não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar. Mas, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Hewley, mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa não foi uma declaração muito confortante, pelo menos não para minha mente consciente. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez em um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. Contei a Dr. Hewley o que eu tinha feito, e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você ficar purificado com relação ao dinheiro, você o terá. O universo o dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo eu te amo o tempo todo. Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas, quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Fomos a uma lanchonete e pedimos café. Quando chegamos, o lugar estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento. A energia aumentou. Você percebeu? Perguntou o Dr. Hewley. O lugar está agitado, eu respondi. As pessoas parecem mais felizes.
Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Hewlin. Ele me falou a respeito dos restaurantes que eu frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou. O Dr. Hewlin frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse: e isso é para você. O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Hewlin acrescentou: é apenas dinheiro. Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete. Ela ficou olhando boquiaberta. Não posso aceitar isso, retrucou ela. Claro que pode, eu repliquei. Mais tarde ainda, tive a ideia de lançar um produto que eu tive certeza que me faria ganhar muito dinheiro. O Dr. Hewlin ressaltou o seguinte: o universo recompensou a sua generosidade. Você deu, de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não o estaria sendo agora. E ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro. In God we trust, comentou o Dr. Hewlin. Nós imprimimos a frase, mas não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Hewlin me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu criara com um médico e um nutricionista. Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de Cardio Secret. O Dr. Hewlin tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava curioso para saber como as coisas estavam indo. Na verdade, as coisas estão em suspenso no momento, respondi. Contratei um advogado da Food and Drug Administration para examinar o nosso site e as nossas embalagens e estamos esperando um contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante, uma coisa que eu chamo de Fita-Rita. Prossegui explicando que o Fita-Rita é uma mistura natural de margarita. Obtive a ideia de fabricá-la certa vez que tinha saído para beber com amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto bebia, eu disse o seguinte: na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas. Assim que terminei a frase, tive certeza de que a ideia era boa. Estou feliz por você, Joseph, comentou o Dr. Hewlin. Você não está apegado ao primeiro produto, nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão, na verdade, bloqueando a riqueza que desejam receber. Estou feliz por você, Joseph, muito feliz. É claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberto às ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fita-Rita, também recebi a ideia de que deveria fabricar suportes de limpeza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Mas as ideias não param por aí. O Dr. Hewlin também teve uma. Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela, observou o Dr. Hewlin. Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele. Fizemos exatamente isso também. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona sua necessidade e deixa que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Eu perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Hewlin. Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Perguntei, com a intenção de encurralar o Dr. Hewlin e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. Tudo que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele. Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa. Então poderia ser junguiano, freudiano, reikiano ou qualquer outra coisa?
Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Hewley. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você, e o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo dizer. Mas e se uma pessoa for comprovadamente maluca? Uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez, começou ele. Pedi a ela que me contasse a sua história. É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra pessoa me conte. A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história. O que ela disse? Ela contou a sua história e eu ouvi. Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente sem cessar para o divino: eu te amo, confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que era um daqueles nomes escritos com um hífen, como Vitael Oden ou algo assim. Exatamente. O nome divino cria uma personalidade dividida. Ela precisa assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente o nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Hewley. Ao dizer a si mesma o seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e se sentir completa novamente. Mas o que fez a diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe? Mas eu quero saber, repliquei. Eu iniciei um programa de coaching de milagres. Eu quero ter certeza de que os meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possam ajudar as pessoas. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer desde que continuem a amar a pessoa com quem estão, explicou ele novamente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Mas como? Eu te amo, respondeu o Dr. Hewley. Estou começando a sentir um tema aqui. Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis e depois histórias em quadrinhos. Super-Homem e The Flash eram fáceis de entender. Hoje eu preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia, bem como as minhas próprias divagações mentais. Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo. Dessa vez eu estava lendo Consciousness Speaks, de Balzac, quando comecei a ter uma dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo, eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Achamos que somos os atores conscientes. Nós estamos errados. Essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, somos marionetes e o divino é a energia que existe em nós e que nos dirige. Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu The Attractor Factor, um livro que explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha. Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independentemente daquilo em que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará suas experiências e transformará as ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo ou crenças, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro, mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho.
É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona. A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar esta ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança desse momento. Se esse é o caso, então todas as técnicas de purificação que eu menciono no terceiro passo em The Attractor Factor estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional, você dissolve os problemas que estão perturbando. Mas e depois? O que acontece? Depois você toma uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino, e a ansiedade que você sentiu em relação à ação foi a interferência. Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino, o que significa que você é novamente a marionete do titereiro. Vou tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você chegou ao mundo com um dom. Você precisa saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia ou métodos, drogas ou vício para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, liberá-lo ou aceitá-lo. Mas depois que você remover essa interferência que o está impedindo de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. Em resumo, você será a marionete do divino, mas será o titereiro da sua vida. A sua escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio, porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso. Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing P.T. Barnum, a respeito de quem escreveu o meu livro There's a Customer Born Every Minute, sabia disso. Ele entrou em ação, fez coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibe a seguinte frase: que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele agia em função das suas ideias sem a interferência da mente e deixava que os resultados fossem o que fossem, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o quinto passo do meu livro The Attractor Factor. Hoje eu entendi o mundo, eu acho. Amanhã eu não tenho certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Hewlin em um dos nossos passeios. E Tiger Woods? Perguntei, sabendo a resposta, mas querendo fazer depois uma pergunta mais profunda. Ele está desempenhando seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem sucedido, afirmou o Dr. Hewlin. O papel dele é jogar golfe e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função. Até mesmo um porteiro? Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem, retrucou ele. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles, mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia não é resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor como Michel Malon, ou um ator como James Caan, um fisiculturista como Frank Zane, ou um escritor como Jack London, e talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em apresentar, em me exercitar ou em escrever romances, mas o meu papel é o de inspirador. Escrevo livros para despertar as pessoas, ou, para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu me desperto, desperto você.